Olá, amigos da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Iniciamos hoje nossos videocasts de 2026 da Comissão de Educação Continuada da nossa Regional São Paulo. Sou o Rafael, estamos aqui com o Paulo Tenório e nosso coordenador desse triênio, Dr. Juliano Duarte, para discutirmos mais estudos oriundos de San Antônio, que não foram abordados no nosso primeiro episódio, que foi o último episódio de 2025. E para isso, convidamos os nossos especialistas que estão em loco e o Dr. Paulo Tenório irá apresentar para vocês. Bem, hoje nós estamos aqui com pessoas também ilustres para discutir alguns estudos, então, mais interessantes que foram apresentados em San Antônio. Essa é a segunda parte. E quem está aqui conosco? Professor Gil, Dr. Eduardo Pessoa e Dr. Abraão Dornelas. Por favor, vamos se apresentar? Professor Gil, primeiro, por favor. Olá, meu nome é Gil Facina, sou professor da Universidade Federal de São Paulo, do Departamento de Ginecologia, e é um prazer estar com vocês. Professor Eduardo? Meu nome é Eduardo, eu sou professor da Faculdade de Medicina de Botucatu, mastologista. Também é uma honra e um grande prazer estar com vocês. Dr. Abraão, por favor. Olá, eu agradeço o convite. Eu sou Abraão, sou médico, sou oncologista clínico, doutor em oncologia e atuo no Hospital Israelita Albert Einstein. Abraão, pode falar também que você coordena o Casa da Onco, que é um perfil muito interessante também. A gente pode fazer a propaganda, né, claro, Juliana? Coisas boas podemos quem quiser falar. seguir o canal, Casa da Oncologia, é um canal bastante interessante. E Gil, por favor. antes de iniciarmos nosso bate-papo aqui com os nossos convidados, eu gostaria de falar alguns números do simpósio de San Antônio. E não é à toa que é o maior simpósio mundial sobre câncer de mama. No último ano, San Antônio teve mais de 11 mil inscritos, de mais de 100 países. Foram mais de 2.200 trabalhos apresentados. E desses trabalhos, 120 trabalhos foram brasileiros. Ou seja, a gente teve uma porcentagem de 4,5%. Cada ano a gente vê que isso está crescendo. E eu gostaria primeiro de parabenizar todos os brasileiros que apresentaram trabalho em San Antônio e dar um destaque a um trabalho que foi apresentado em plenária. É uma meta-análise que foi feita avaliando a mudança do perfil da neoadjuvância. Esse trabalho, o primeiro autor foi o Dr. Marcelo Antonini e que foi brilhantemente apresentado pelo Dr. André Matar. Por isso, André Matar, nosso amigo, gostaria de parabenizá-lo. Gostaria de agradecer também por ter representado tão bem nós mastologistas. E também parabenizar os outros autores do estudo, claro, e falar para todos que esse estudo já está publicado e quem tiver interesse é um estudo muito bacana. Paulo. Maravilha, vamos começar então? Bem, lembrando que assim, essa é a segunda parte dos estudos de San Antônio. Nós já tivemos um videocast, esse é o segundo. Então tem alguns estudos que já foram abordados na primeira parte. Vamos começar hoje primeiro com o estudo Taxis, que foi, para relembrar a todos, nós temos dois estudos que estamos aguardando os resultados, o Taxis e o Alliance, um europeu e o outro americano, sobre a questão da abordagem da axila positiva pós-quetenel. O Taxis é um deles. É um estudo que está avaliando a omissão da dissecção axilar nas pacientes com axila positiva pós-quimioterapia neoadjuvância. Nós não temos ainda os dados definitivos deles, mas em San Antônio foi apresentada uma análise interina desse estudo. Lembrando que é um estudo que randomizou, então, as pacientes que fizeram quimioterapia neoadjuvante e apresentaram o linfonodo positivo pós-quimioterapia neoadjuvante entre fazer a dissecção axilar ou a cirurgia axilar individualizada, retirando o sentinela e outros linfonodos, mais a radioterapia. O que foi essa análise interina? Eles apresentaram a quantidade de carga linfonodal desse grupo, quanto que tinha de linfonodos positivos nesse grupo que foi analisado, que foi estudado. Foram 1.400 pacientes, metade delas fizeram a dissecção axilar, 87% tinham CN1 e 13% N2 e N3. E 80% eram receptores hormonais positivos, HER2 negativo. Então, ou seja, eram pacientes da grande maioria N1 e tumores luminais.
E dessas pacientes, 1/3 fizeram quimioterapia neoadjuvante, que foram essas as pacientes que foram analisadas o quanto que ela tinha de carga linfonodal a mais, além do linfonodo sentinela, que se apresentava positivo. A cirurgia individualizada, o grupo que fez cirurgia individualizada teve uma média de 5 linfonodos ressecados. E pós-cirurgia, o que eles encontraram? Naquelas pacientes que já tinham um linfonodo positivo, 60% delas tinham mais linfonodo, tinham mais doença axilar, além do linfonodo padrão, linfonodo inicial, e 30% dessas pacientes tiveram um upstage. Então, elas aumentaram o N pós a quimioterapia neoadjuvante. Ou seja, o risco de linfonodo adicional ele foi igual em ambos os grupos, só que a gente teve uma chance de ter mais linfonodos positivos mesmo depois da quimioterapia neoadjuvante, mesmo após a abordagem de uma pequena amostra linfonodal. E esses grupos que mostraram uma maior quantidade de axila positiva eram as pacientes que tinham doença macrometástase e o linfonodo era palpável, não no linfonodo identificado pela imagem. Então, ou seja, o estudo TAXIS em paciente pós-quimioterapia neoadjuvância, a gente ainda tem uma carga linfonodal adicional muito grande. Então, assim, e nós não temos ainda dados em relação à sobrevida. Então, a grande pergunta é o seguinte, será que com esse estudo, com esses dados, lembrando que são dados interinos, diante de tudo que a gente sabe, diante da conduta padrão, será que a gente ainda tem a consideração, a gente deve ainda considerar o fato de não esvaziar uma axila na paciente pós-quimioterapia neoadjuvante que apresenta mesmo um linfonodo positivo? Essa é a grande pergunta, acho que vem desse estudo devido a essa grande quantidade linfonodal pós-quimioterapia neoadjuvante. Professor Gil, ouvi a sua opinião. O que você acha? Você acha que esse estudo trouxe alguma coisinha, essa análise interina? Ou, na sua opinião, ainda, na sua prática, ainda, eu acho que a gente ainda não deve pensar nessa questão de esvaziamento axilar nessas pacientes pós-quimioterapia neoadjuvante que ainda tem linfonodo positivo? Então, essa é a grande dúvida, né? Você não tem dados de sobrevida para nos basear, nos dar segurança em fazer uma abordagem reduzida, você diminuir a sua cirurgia axilar. Então, para essas pacientes que persistem com doença axilar, nesse momento é mais seguro manter o tratamento padrão e fazer a linfonodectomia. Por quê? Você observa nesses dados que 47% das pacientes foram reestadiadas para N2 e N3. Então, é uma situação de alto risco para essas pacientes e pode, inclusive, mudar a intenção da radioterapia. E você, além do tratamento axilar, muitas delas vão precisar ainda de radioterapia regional. Então, acho que ainda não é o momento, após um segmento maior, se tiver impacto em sobrevida, não houver mudança, for similar, talvez pudesse reconsiderar. Mas acho ainda que falta esses dados para a gente poder ter uma segurança para fazer uma conduta mais conservadora nessa situação. Desculpa. E você imagina que isso vai evoluir, Gil? Ou seja, a gente vai, em algum momento, nessa situação de axila muito positiva, em algum momento não optar pela linfadenectomia, fazer uma amostragem seletiva, como eles fizeram? É uma doença agressiva, eu acho que antes da gente dar esse passo na cirurgia, evoluir na cirurgia, eu acho que as drogas precisam melhorar, porque está sobrando muita doença. Você vê que praticamente metade dessas pacientes tinham N2 e N3 tendo feito uma neoadjuvância. Então, eu acredito que ainda vai precisar melhorar um pouquinho, encontrar drogas novas que tenham um padrão de resposta melhor, como a gente vê no HER2 positivo hoje. Então, essas pacientes se atingem uma taxa de resposta muito maior, te dá uma segurança, e hoje se discute até, por exemplo, não irradiar uma paciente com axila positiva num HER2 que teve resposta completa axilar. Então, eu acho que nesse momento, eu acredito que ainda é muita doença para a gente
omitir essa dissecção axilar. Eu acho que o Gil falou muito bem, né, Juliana? Assim, a questão, nós estamos em situações diferentes, que provavelmente esse tumor que não respondeu à quimioterapia neoadjuvante, ele é provavelmente mais agressivo. A gente tem uma situação bem diferente na questão da paciente que não recebeu quimioterapia neoadjuvante. Que aí, assim, a gente sabe que mesmo quando a gente tem uma abordagem menor da axila, sobra doença. E tem mais tratamento. E tem mais tratamento, Isso, sobra doença e a gente vai ter uma resposta diferente. Agora, a falta desses dados de sobrevida compromete um pouquinho para nós essa abordagem menor da axila diante dos dados que nós temos atuais, né? Deixa eu fazer uma ponderação. Eu acho que um ponto importante do estudo Taxis é o seguinte: o estudo tem 80% da população receptor de hormônio positivo. A gente está submetendo essa população à quimioterapia e está avaliando ela pós-quimioterapia. Então, a pergunta aqui não é o papel da quimioterapia. Essas pacientes já foram expostas à quimioterapia. E a gente sabe que essa população tem uma resposta que é uma resposta mais pobre à quimioterapia em comparação aos triplo negativos e aos HER2, em especial a resposta axilar, na doença linfonodal. Então, talvez essa sobreposição de números linfonodais não me chamassem tanto a atenção para a população que foi incluída no estudo. E aí eu acho que um ponto importante é que, como o professor trouxe, a gente precisa melhorar nas drogas, a gente está melhorando na adjuvância em câncer de mama luminal, né? Sim, sim. Eu acho que a gente teve assim, uma grande revolução na adjuvância, que foi a entrada dos inibidores de ciclina. Então, a gente tem pelo menos 2 grandes estudos, um desses estudos já demonstrando ganho de sobrevida global, e agora em San Antônio, não sei se vocês discutiram no primeiro grupo de estudos, a gente teve o estudo Lidera, onde o SERD oral chega na adjuvância dessa população. Então, é claro que ainda preocupa sobrar doença, o manejo da radioterapia dessas pacientes, mas eu acho que sim, a gente está melhorando o manejo clínico e medicamentoso dessa população e talvez a gente consiga aí sobrepor essa doença residual com a intensificação do tratamento adjuvante. Mas a gente pensando um pouquinho mais amplo nesse aspecto, então, Abraão, deixa eu fazer uma pergunta. Agora, uma paciente nessa situação, que é uma paciente luminal com doença axilar, e aí nós realizamos a quimioterapia neoadjuvante, sobrou doença e pode ter sobrado mais. Eu fazer uma cirurgia mais agressiva na axila, eu não tenho dados ainda de sobrevida, se isso daí vai ter um impacto em questão de recorrência axilar, em questão de sobrevida, acredito que não, mas a gente não tem como se basear nos estudos, mas eu entregar uma paciente depois dessa para você, com um N1, N2 pós-quimioterapia, vai fazer diferença, pós-quimioterapia neoadjuvante, vai fazer diferença para a sua adjuvância ou não? Paulo, a sua pergunta é incrível, porque a gente precisa contextualizar isso, né? Assim, o que historicamente a gente tinha? A gente primeiro tinha os dados do estudo Monarch-E, onde a gente ou tinha 4 linfonodos comprometidos, ou tinha de 1 a 3 com características de alto risco. E aí a gente vai diminuindo o risco da população. Agora a gente tem os dados do estudo Nathalie, onde a gente pode, inclusive, na população linfonodo negativo, oferecer inibidor de ciclina. Então, quando eu penso nos dados do estudo Nathalie, qualquer paciente que é linfonodo positiva pode ser uma potencial candidata, o que significa que não interfere em absolutamente nada no cenário do estudo Taxis. Sim. Qual é a minha preocupação enquanto oncologista clínico quando eu estou discutindo adjuvância em câncer de mama luminal? É um cenário de doença inicial, por exemplo, o cenário do ensema, um cenário onde eu não vou amostrar nada na axila, eu vou omitir tudo da axila. E aí sim, talvez eu possa subrepresentar e subtratar adjuvante essa paciente. Mas num cenário onde eu tenho doença linfonodal comprometida, ainda mais pós-neoadjuvância, eu acho que as implicações práticas são pequenas para a terapia medicamentosa. Talvez a gente tenha que entender um pouco melhor o tratamento radioterápico das drenagens, mas para medicamento, acho que a influência é pequena. Sabe que eu tenho uma perspectiva que futuramente a gente só vai fazer essa amostragem. Eu vou dizer por quê.
Eu acredito que a doença já com grande monta, como eles colocaram no estudo, a implicação de uma cirurgia mais agressiva não vai mudar a sobrevida. É isso que eu fico imaginando. A minha dúvida, foi que nós havíamos discutido, Paulo, lá, é o quê? Dessas duas abordagens, axila, linfadenectomia ou amostragem linfonodal mais radioterapia, será que a morbidade não vai ser a mesma, já que você acaba tirando uma amostragem linfonodal significativa? Importante, No caso, né? foram 5 linfonodos. A gente, em linfadenectomia, 10 linfonodos, nós já consideramos uma linfadenectomia aceitável. Então, será que a cirurgia, mesmo que pequena, mais a rádio, como é nos moldes do TACS, será que essa morbidade não vai ser a mesma? Então, isso aí é outra dúvida que vai gerar. Eu acredito que talvez seja a mesma no futuro, viu? E aí, sendo a mesma, você pode talvez escolher. Eu acho que, Juliano, em Não sei se estão- relação à sobrevida, eu acho que não vai ter impacto, porque o maior risco da paciente é sistêmico. Isso. O problema é que é uma doença que você já ofereceu tratamento de ponta e sobrou muita lesão residual. E se você não tem um tratamento local efetivo, isso daí pode recidivar e comprometer a qualidade de vida. Esse é o problema. Pega aquela situação que a paciente vem com vários linfonodos positivos, pode ter infiltração de plexo braquial, porque assim, é uma doença resistente. Claro. Né? Lógico que vai ter exposição a inibidor de ciclina, você tem um ganho importante, mas uma preocupação também é o controle local, né? Sim, sim. Eduardo, você... Posso participar um pouquinho aí da Poxa conversa? vida. Eu ia te fazer a próxima pergunta, mas vamos lá. Eu entendi, e eu estou ficando meio caduco, então às vezes eu entendo errado e me corrijam, por favor, meus amigos. Mas eu entendi desse estudo que a grande pergunta era a seguinte, olha, nós vamos fazer uma marcação daquilo que a gente acha que é linfonodo comprometido e a gente vai tirar esses linfonodos e, se Deus quiser, não vai sobrar nenhum linfonodo ali. E não deu certo, né? Então, parece que você fazer em pacientes que têm linfonodos positivos uma dissecção axilar guiada ali pela sua palpação, eu não tenho certeza, mas eu acho que o exame de imagem não foi utilizado para fazer essa marcação em todos os centros, né? Em todos os casos. Isso mesmo. Até eu ia te perguntar em relação a isso daí, da sua opinião, viu? Eu acho que a grande pergunta inicial é: nós conseguimos identificar o que é doença na axila? Clínica, por imagem, e aí tirar só o que está doente? É isso que eles tentaram. A gente já sabe que a axila não é terapêutica do ponto de vista de tratamento, né? Numa situação upfront, por exemplo. A outra dúvida minha nesse estudo que vocês estão falando, eu tinha entendido que tinham 2 braços. Um braço upfront, onde eles tentaram fazer isso, e inclusive nesse braço teve sim. mais linfonodos positivos do que no braço que foi submetido à quimioterapia, né? Então, foram 2 cenários que eu tinha entendido que eles fizeram. O primeiro cenário era um cenário upfront, onde eles marcaram esses linfonodos e tentaram tirar só linfonodos que seriam os doentes, né? E um segundo cenário, onde aquela doença residual palpável ou identificada por imagem, não fica claro quantos centros identificaram por imagem, eles tentaram fazer isso. E a primeira resposta que esse estudo dá é que foi meio falha esse tipo de marcação para a gente dizer a quantidade de doença que tem, né? Quando a gente comparou o braço que fez a dissecção seletiva com o braço que fez a dissecção completa, o braço que fez a dissecção completa teve muito mais linfonodos positivos, né? Além daqueles seletivamente tirados, mostrando que há uma carga de doença residual grande aí. E aí vem a segunda questão do trabalho. Será que eu tirar essa doença que eu marquei, que teoricamente é a doença mais importante, é a carga tumoral mais pesada, de maior volume, será que o que sobrou a radioterapia vai dar conta? Né? Eu acho que essa é a segunda pergunta do estudo. Não interferindo, eu concordo com o Gil, com o Juliano, eu acho que vai interferir muito pouco em mortalidade.
né? Eu acho que é controle local ali mesmo. Será que a radioterapia vai dar conta? E se der conta, será que os danos da radioterapia, somado a uma cirurgia seletiva da axila, vai ser menor ou maior do que só a linfadenectomia? Eu enxerguei mais ou menos assim, eu não sei se vocês concordam. Concordo plenamente, é isso mesmo. Sim. Exatamente. E o número de linfonodos adicionais foram iguais na neoadjuvante quanto a upfront também. Foi exatamente. Ele fez dessa forma como desses dois grupos, tinha 50%, 500 pacientes receberam quimioterapia neoadjuvante e 50% que fizeram a dissecção. Foi exatamente isso como você falou, Eduardo. Eu acho que a grande questão, né, Paulo, será que aquilo que o Juliano colocou, né? Será que eu tirar 10, né, Juliano? Tiro 10. Será que tirar 10, 5 rádio? mais rádio ou 10 muda alguma coisa? Eu acho que essa é a grande questão. Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos caminhando para um cenário aí onde a gente está aprendendo dia após dia que operar axila vai ficar por passado, né? Não tem muito mais sentido terapêutico você abordar a axila, falar, olha, eu preciso tratar essa paciente esvaziando a axila. Não, a gente precisa ter a amostragem linfonodal hoje, ela basicamente visa a indicação de terapia sistêmica, do quanto de terapia sistêmica a gente vai indicar. Talvez nos casos, né? Talvez nos casos pós-quimioterapia neoadjuvante, onde já foram gastos todos os arsenais de tratamento sistêmico, a cirurgia ainda tenha seu papel no tratamento local, né? Talvez nessa situação a gente ainda tenha um papel no tratamento da axila pela cirurgia. Mas, Rafael, eu não sei se você é mais novinho aí, eu não sei se aprendeu a fazer linfadenectomia. Mas quem não aprendeu vai ter mais dificuldade, viu? Não, Cada vez mais aprendido, difícil, né? né? Ainda mais na barriga. Só um ponto, viu, gente? Na Unesp, a gente já faz há muitos anos, o Juliano, a gente sempre conversa sobre ultrassom, imagem, a gente já faz há alguns anos, bastante tempo já, realmente, uma dissecção axilar seletiva pós-quimioterapia neoadjuvante, fazemos o TAD, né? Guiado pelo ultrassom, né? A gente já faz isso, só que a gente aguarda o linfonodo sentinela lá, tal, o TAD nosso, se ele vem positivo, esvazia, a gente ainda segue a gente ainda não tem dado para deixar a doença, estamos esperando aí o TAXI e o Alliance para ver se é seguro ou não, né? Se a radioterapia vai controlar ou não, e se compensa, né, do ponto de vista de morbidade, esvaziar ou não esvaziar. Eu acho que a grande questão desse estudo foi exatamente isso. Dar mais um dado para que a gente vai ter no futuro essa questão da abordagem da axila pós-QT-neo, né? Agora vamos passar para o segundo, né? O segundo estudo que nós vamos discutir hoje é o Alternate. O Alternate foi no Rapid Fire, no primeiro dia de San Antônio. É um estudo que eu acho que traz uma observação importante para nós, né, Juliana? A questão da hormonioterapia neoadjuvante. Eu, quando era residente, vi bastante hormonioterapia, neoadjuvante. Na época da pandemia, nós tivemos bastante, mas hoje é muito pouco falado. Eu praticamente não tenho no consultório paciente com hormonioterapia neoadjuvante. Então, vamos discutir esse estudo. Esse estudo foi um estudo randomizado, fase 3, que as pacientes mulheres pós-menopausa receberam hormonioterapia neoadjuvante com anastrozol, fulvestranto ou ambos por 6 meses. Eram pacientes no estadio 2, 3, receptores hormonais positivos, logicamente, HER2 negativo. E o objetivo do estudo foi comparar uma coisa importante, é a questão da taxa de PCR, lembrando que nós estamos falando de tumores hormonais, e a taxa de cirurgia conservadora de mama. Será que a hormonioterapia ajudaria em a gente aumentar as taxas de cirurgia conservadora e aumentaria a questão do PCR nesse esquema que eles estudaram?
anastrozol, fulvestrano ou ambos? Essa foi a pergunta do estudo. Foram 933 pacientes e com a hormonioterapia neoadjuvante, 70% das pacientes conseguiram ser realizada uma cirurgia conservadora, sendo que 43% eram inelegíveis na avaliação pré-hormonioterapia neoadjuvante. Essas pacientes com linfonodo positivo foram submetidas à biópsia do sentinela, 56% tinham um linfonodo, 27% tinham 2 linfonodos. Então, assim, mais de 80% das pacientes tinham até 2 linfonodos apenas positivo. E os autores, eles concluíram que aumenta as taxas de cirurgia conservadora, não muito PCR nos linfonodos, mas a grande maioria dos linfonodos haviam só 2 positivos na axila. Eles interrogam essa questão também de preservação da axila, mas não foi esse o objetivo. O principal objetivo foi mostrar que com a hormonioterapia neoadjuvante nessa situação, aumentou as taxas de cirurgia conservadora, que é uma questão que muitas vezes a gente tem nos nossos tumor boards, a questão de mesmo no luminal a gente fazer alguma coisa neoadjuvante para muitas vezes não diminuir a axila, mas melhorar as taxas cirúrgicas, né? Agora, nesse estudo ele avaliou a questão do fulvestranto. Abrão, vocês utilizam ele para hormonioterapia neoadjuvante? Boa pergunta. E assim, faz lógica a gente utilizar ele, a questão de efeitos colaterais numa neoadjuvância? Essa pergunta é muito boa. Assim, quando a gente olha para neoadjuvância hormonal, isso não é padrão no nosso dia a dia. A gente não tem como terapia padrão fora de ensaio clínico neoadjuvância hormonal na prática clínica, tá? Mas em casos selecionados há papel, e eu acho que esse é um estudo importante, que mostra que sim, existe um racional biológico para que a neoadjuvância hormonal funcione em câncer de mama luminal, especialmente em cenário bem selecionado, em mulheres na pós-menopausa, com tumores luminais, com KMA7 baixo, com receptor de estrógeno fortemente positivo. Então, existe um racional biológico para que isso funcione. Se a gente for fazer algum tipo de terapia neoadjuvante hormonal, a gente deve utilizar inibidor de aromatase ou ele coloca aqui a utilização do fulvestranto e colocou até um braço combinado. Existe racional biológico para isso? Existe. Inibidor de aromatase bloqueia a produção do estrógeno na gordura, ao passo que o fulvestranto degrada o receptor. Então, a combinação dessas duas vias gera um racional biológico. Problema este que o racional biológico não foi comprovado no estudo. O braço combinado não foi um braço melhor. E aí o estudo mostra para a gente algumas coisas importantes. Primeiro, não teve aumento de PCR, mas isso era esperado. A gente está falando de uma biologia de uma doença luminal, superluminal. A maioria das pacientes aqui eram luminal alike, com KMA7 baixo. Então, ninguém esperava PCR alto aqui neste estudo. Agora, o dado de cirurgia conservadora é um dado interessante. Você aumentou de forma expressiva a realização de cirurgia conservadora. Mas a minha dúvida, quando eu olho para esse estudo, é a seguinte. Ok, mas por que fazer hormonioterapia para cirurgia conservadora e não ter feito, por exemplo, quimioterapia? Elas eram inelegíveis à quimioterapia neo? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta, se essas pacientes estão tendo intensificação do tratamento adjuvante, por exemplo, com o uso de inibidor de ciclina, por que não tentar inibidor de ciclina mais bloqueio hormonal neoadjuvante? A gente já tem alguns estudos em andamento em linha disso. Então, eu acho que o estudo Alternate é um estudo interessante, reforça, é uma prova de valor de que a terapia endócrina neoadjuvante pode ser realizada em casos selecionados, mas eu não acho que é um estudo que muda a prática clínica de forma geral no consultório. Para casos selecionados, em pacientes inelegíveis a tratamentos mais agressivos, em pacientes com outras questões clínicas, sim, a gente pode considerar, mas isso deve ser discutido em reunião multidisciplinar e avaliado caso a caso. Numa situação muito específica, né? E, Eduardo, aí na Unesp vocês têm muita hormonioterapia neoadjuvante? Como que é a experiência, o que você acha dessas taxas que eles mostraram de atingir de cirurgia conservadora? Que é uma coisa que Muito eu acho que ninguém tem, viu, Paulo? Muito eu acho que a hormonioterapia neoadjuvante, eu acho que a gente subutiliza ela. A gente utilizou um pouco mais na época do Covid, né?
muitos centros passaram a fazer hormonioterapia neoadjuvante naquelas pacientes que não tinham critérios claros para quimioterapia, enquanto aguardava ali o melhor momento para operar essas pacientes. Mas eu acho que esse estudo, ele traz à tona o tema da hormonioterapia neoadjuvante. Algumas pessoas são defensoras entusiastas disso daí. Um outro ponto que eu achei bacana desse estudo, que ele resgata aquela coisa da biópsia do KI67 para ver se está respondendo ou não, né? Eu acho isso muito, muito legal. PEP score. O PEP score. Eu acho que se a gente selecionar pacientes que têm tumores, principalmente tumores lobulares, acho que eu não me lembro a porcentagem, mas 25% lobular. 25%, né? 25%. Principalmente essas pacientes de tumores lobulares, que o efeito da quimioterapia é muito pobre nessas pacientes, e você ter a perspectiva de que possa usar uma terapia endócrina e possa reduzir o volume, essa massa tumoral, e aumentar as chances da cirurgia conservadora, eu acho que eu vejo com bons olhos a hormonioterapia neoadjuvante. Mas tem que ser bem selecionado, escolher com critério qual paciente que vai ser feito, né? Esse estudo parece que está meio bagunçado, como foi comentado, né? Usa-se inibidor de ciclina depois, então por que não usou antes para potencializar ainda mais, né? Então, eu acho que num desenho bem adequado, eu gosto muito da ideia da hormonioterapia neoadjuvante para aquelas pacientes com tumores grandes e que não têm indicação de quimioterapia. Eu acho que esse estudo vem trazer essa resposta para a gente. Nem sempre a resposta patológica completa é o que importa, né? Ainda mais em luminais. Talvez uma resposta parcial já permita a gente não deixar um defeito muito grande na mama. Sabe o que eu acho? Eu vejo que... Sabe aqueles estudos que vieram fora de tempo? Perfeito. Eu acho que foi um estudo fora de tempo. Dá uma olhada ali, o período de recrutamento, 2013 a 2019. Exato. Ele chega tardiamente. Chega tardiamente esses resultados. Algo que hoje ninguém faria um estudo usando um fulvestranto na neoadjuvância. Sim. Né? E aí eu queria ver, qual que é a sua opinião? Você acha que algum outro SERD, hoje a moda é SERD, né? Você acha, Abrão, que é possível isso? Eu acho que assim, a tendência na oncologia... Ou já tem alguma coisa em andamento? Eu acho que assim, a tendência maior em oncologia é a gente discutir a adjuvância, e a gente já tem tido dados importantes de SERD, a gente teve o giradestranto. A grande questão é que o benefício do giradestranto ele fica em torno de 4% em sobrevida livre de doença invasiva, que é mais ou menos o benefício do inibidor de ciclina. E o estudo não respondeu se fazer SERD mais inibidor de ciclina vai somar esses dois benefícios. A gente tem um estudo que estava com recrutamento aberto, inclusive no Brasil, acho que já fechou a maioria dos centros, talvez tenha 1 ou 2 centros abertos, que é o Cambria-2, que vai fazer camisestranto mais abemaciclib, que talvez responda essa pergunta de SERD mais inibidor de ciclina no cenário da adjuvância. Na neoadjuvância, tem alguns estudos com ribociclib mais inibidor de aromatase, em especial na população com tumor lobular. Então, eu acho que é uma pergunta de interesse, mas a gente ainda não tem essas respostas definitivas. Eu acho que para essas pacientes, conforme você disse, de luminal alike, então tem uma proliferação bem baixa, com forte expressão de receptor de estrogênio e progesterona, classificado em already 7, 8, conforme foi o estudo. Essas pacientes vão bem e você aumenta essa possibilidade de cirurgia conservadora. Eu gosto bastante da endocrinoterapia, por exemplo, semana que vem eu vou operar uma paciente que está há 1 ano fazendo Femara e Kisqali. Então, ela teve uma recorrência, era um luminal A, soltou aquela lesão que estava aderida em serrátil anterior, ela soltou, ela vai para uma cirurgia, a mama estava consumida por essa recidiva, tinha feito um quadrante 20 anos atrás, está consumida, mas assim, evoluiu. E tem estudos um pouco mais antigos mostrando que o pico de resposta à endocrinoterapia foi ao redor de 9 meses. Então, aquela coisa, vamos usar 4, 6 meses, muitas vezes você estendendo um pouco mais, a paciente está sendo tratada. Você pode estender um pouco mais
e escolher um bom momento. Na escola, o Eduardo perguntou, a gente tem feito bastante endocrinoterapia para esses casos, principalmente que esbarra naquela questão da fila do serviço público. Porque no papel é muito bonito, tem 60 dias para resolver, dar um primeiro tratamento. Mas, de repente, a minha fila cirúrgica está em 3 meses. Claro. Então, você fala, não, vou começar com uma endocrinoterapia, em condições ideais, associar um inibidor de ciclina, mas você mantém isso e você consegue otimizar e, no momento certo, entrar numa cirurgia. Então, eu acho bastante interessante para aquelas pacientes que não precisam resposta rápida com uma químio, você tem uma doença mais indolente, eu acho que é uma boa situação, tem que escolher bem. Isso que o senhor trouxe, professor, é muito importante. A gente tem que ter alinhamento de expectativas. Se você vai fazer uma terapia hormonal neoadjuvante, não adianta você esperar PCR, não adianta você esperar a resposta rápida. Então, não dá para fazer neoadjuvância hormonal menos de 6 meses. O mínimo são 6 meses de tratamento e talvez até fazer mais, como o senhor pontuou. Tem que controlar a ansiedade do médico e da paciente também, né? Exato. Tem da que família. entender, né? Ela tem que entender isso aí, né? Eu queria tirar uma dúvida, aproveitar um oncologista, né? Tirar uma dúvida. Eu já escutei, né, em alguns casos, pacientes ali com tumores luminais limítrofes entre você, clinicamente, sem assinatura genômica, lógico, mas limítrofes entre você indicar quimioterapia ou indicar somente hormonioterapia, que essas pacientes poderiam ser uma candidatas a uma hormonioterapia neoadjuvante para você testar ali em vivo qual que seria a resposta, e de repente aquelas que fossem super respondedoras, você direcionasse mais para ficar com hormonioterapia. Eu queria saber se isso faz sentido, se é utilizado de alguma forma isso na prática. Eduardo. Doutor Eduardo, é interessante a sua colocação. Eu acho que no dia a dia, né, cadeira de frente para o paciente, a gente precisa de estratégias que sejam estratégias reais para definição de conduta, né? O mundo ideal é um mundo em que você tem 1000 assinaturas genômicas, você tem vários testes, mas o mundo do dia a dia não é esse. Então, eu acho que tem sentido biológico você fazer isso. O meu é do dia a dia, viu, Abraão? O meu é do dia a dia. Mas eu acho que carece de validação científica. Eu acho que a gente não tem dados robustos para validar essa conduta, mas acho que tem um racional biológico forte para a gente utilizar essa estratégia, sim. A gente tem um trabalho, Abraão, Dr. Matthew Ellis, que fez essa tentativa de estratégia, né? De usar hormônio NEL, inclusive no meio da hormônio fazer a biópsia para ver queda do Ki67, para ver se estava respondendo ou não. Os resultados... pode falar, Gil. Esse estudo foi feito, né? Eles fizeram. Eles fizeram. Ele fez 4 semanas depois, aquelas que mantiveram baixo, manteve, e aquelas que tiveram Ki67 elevado, eles optaram por operar. Isso. E, na verdade, o que acontece? Hoje ninguém usa muito na prática. Foi um estudo bacana, mostrou alguns resultados, mas assim, na prática eu não vejo ninguém utilizando essa estratégia, né, Bruno? Claro, fazer uma biópsia no meio, a padronização do Ki67 é muito duvidosa, né? A padronização do Ki67 é muito duvidosa. Eu fico com a impressão que a grande mensagem desse estudo seria para aqueles casos onde não tem indicação de quimioterapia, você tem a indicação de hormonioterapia apenas para paciente com tumor grande, que eu acho que a imensa maioria acabaria sendo tumores lobulares, e você poderia usar aí a estratégia do hormônio NEL para aumentar a chance de terapia conservadora, de cirurgia conservadora, né? Eu não sei qual que é o entendimento geral de vocês, mas me fica essa impressão do estudo. Eu acho que a impressão é essa. Agora, por que a gente vai ter um tumor que não pode ser submetido à cirurgia conservadora? É uma situação bem específica mesmo, né? Não pode receber químio, não pode ser submetido à cirurgia conservadora. Quem é essa paciente na vida real, né? Colocar um caso, um paciente de 60 anos, pós-menopausa, um tumor lobular de 4 centímetros com mama pequena. Se a gente fosse operar de cara, ia deixar um defeito absurdo na mama, que talvez compense fazer a adenectomia, a colocação de prótese ali. E se a hormonioterapia reduzir esse tumor aí para uns 2 centímetros,
aí você ainda consegue fazer um setor, um round block e todo mundo fica feliz. É possível. Verdade. Acho que foi interessante que esse estudo trouxe à tona para a gente lembrar, então, realmente da hormonioterapia neoadjuvante, né? Vamos passar para o próximo, então, que a gente tem ainda vários. Ô, Rafa, você pode passar para a gente o próximo estudo? Então vamos lá. O próximo do grupo do German Breast Group, né, o GBG, análise de 9 ensaios de neoadjuvância abordando os marcadores prognósticos em tumores triplo negativos residuais. Então, paciente com doença residual triplo negativo normalmente significa para a gente uma alta taxa de recorrência e um grande impacto na sobrevida dessas pacientes. Então, o que eles fizeram? Nas pacientes com doença residual triplo negativo, fizeram avaliação dos TILs, né, e do KI67. De qual estudos? De 9 estudos desse grupo, né? De 9 estudos com neoadjuvância em pacientes triplo negativo com uso de antracíclico e taxano. Então, o GEPAR-TRIO, o GEPAR-4, o GEPAR-5, todos esses estudos do grupo do German Breast Group. Então, eles pegaram um N de 640 pacientes, 57% deles T2, 61% deles com axila positiva. E fizeram a combinação do KI67 e dos TILs, se isso teve uma significância em sobrevida livre de doença à distância e em sobrevida global. Então, pacientes com doença residual limitada a T1, N0, tiveram melhor sobrevida livre de doença à distância e sobrevida global. Pacientes, então, com KI67 baixo, menor que 15%, que parece que foi o marcador nesse estudo de melhor prognóstico, especialmente quando tiveram TILs moderados e altos, né? E a maior taxa de KI67 baixo, com TILs elevados, seria com a maior taxa de recidiva, né, de doença à distância, e YPT1N0. E aí vou começar, então, com o Abraão aí. Então, paciente triplo negativo, com cirurgia conservadora, pós-quetenel e cirurgia, qual marcadores prognósticos a gente considera hoje em dia na prática e quais considerar para adjuvância? Seria apenas para doença residual? Como é que vocês fazem essa consideração até antes de fazer a quimioterapia neoadjuvante? Bom, Rafa, esse estudo foi um dos estudos que eu mais gostei em câncer de mama triplo negativo em San Antônio desse ano. Esse estudo ele é muito interessante, ele vai ser muito utilizado no futuro. Como é que é hoje no consultório, né? Uma paciente tem um tumor de mama triplo negativo, ela faz neoadjuvância com quimioimunoterapia, a gente opera a paciente, avalia a resposta, e o que vai guiar a adjuvância dessa paciente, basicamente, vai ser se tem ou não tem doença residual. Então, hoje, 2026, a gente vai olhar para a presença ou ausência de doença residual e ponto. É isso que vai guiar o meu tratamento. O que esse estudo traz de interessante para a gente? Primeiro, duas informações centrais. Primeiro, o volume de doença residual importa. Quanto maior o volume de doença residual, pior o prognóstico dessa paciente. Mas ele traz um outro dado interessante, que é a avaliação dos TILs e do KI67. O que ele conseguiu provar? A paciente que tem KI67 alto com TIL baixo, ela tem um prognóstico muito pior quando tem doença residual versus a paciente que está no cenário contrário. Abraão, isso interfere no quê? Você deixa de fazer capecitabina, faz mais capecitabina para essa paciente aos moldes do Createx? Hoje não interfere em nada. Mas o que eu sei hoje? Eu sei hoje que a paciente com câncer de mama triplo negativo que tem doença residual tem um prognóstico muito ruim. E qual é o meu papel enquanto oncologista? Melhorar o prognóstico dessa paciente. O que eu posso fazer hoje para melhorar esse prognóstico? Eu posso fazer capecitabina adjuvante, e a gente tem feito pembro com capecitabina, apesar dos estudos não irem nessa linha, nesse desenho, mas a gente tem dados de segurança e é o que a gente faz na prática clínica. Mas me parece que isso é ainda muito pouco. Qual é o futuro da doença residual em câncer de mama triplo negativo? São os ADCs. Provavelmente, a gente vai pegar os ADCs que funcionam na primeira linha da doença metastática e vai trazer isso para a doença residual. Abraão, você está tirando isso da onde? Gente, eu estou tirando isso do padrão histórico. Olha para o Catherine, por exemplo. No câncer de mama HER2 positivo, quando você tem doença residual, você usa um ADC, você troca a estratégia de bloqueio da via do HER. Então, muito provavelmente, aqui é a opinião pessoal, né?
a gente vai trazer ADCs, a gente tem alguns estudos recrutando, tanto com sacituzumab govitecan, quanto com outros ADCs e ADCs combinados à imunoterapia. Então, esses ADCs devem vir para a doença residual. E aí, quando os ADCs chegarem na doença residual, talvez a combinação de KI67 e TILs nos ajude a selecionar qual a paciente com doença residual tem uma doença residual do bem e, portanto, poderia receber somente capecitabina adjuvante, qual a paciente tem uma doença residual do mal e, portanto, precisa de uma intensificação maior, como, por exemplo, um ADC mais manutenção da imunoterapia. Então, essa é a minha leitura desse estudo. É claro que isso carece de informações que devem vir no futuro, mas eu acho que sim, no futuro a gente não vai olhar só para a presença e ausência de doença residual, a gente vai olhar para outros marcadores e acho que TILs e KI67 vão ser um desses marcadores. É como se fosse assim, a gente vai olhar para a qualidade da doença residual. Perfeito. Né? Vai ser perfeito. no futuro. Qual não a qualidade? Só a quantidade, mas a qualidade também. Né? Entender Como essa melhor, doença, né? Como essa doença para intensificar ou não o tratamento. Né? Sabe como que eu comecei a refletir quando eu vi esse trabalho? E o que você acha, Abrão? Hoje em dia, numa boa parte das pessoas, da população triplo negativo, a gente tem usado imunoterapia. Todos esses estudos que foram incluídos nessa análise não usaram. Né? E eu imagino que talvez a imunoterapia possa influenciar principalmente nos TILs. Como você vê isso? Você acha que ele pode influenciar positivamente, negativamente? No seguinte sentido, utilizamos uma imunoterapia no triplo negativo. Qual o valor desses TILs? É mais importante ou é menos importante na doença residual? Entendeu o raciocínio? Entendi. Essa é uma pergunta muito interessante e a gente pode fazer, eu sempre faço essa extrapolação, porque quando a gente olha para o valor prognóstico de TILs em câncer de mama triplo negativo, ele é diferente de câncer de mama luminal. E isso possivelmente tem alguma implicação pela forma como a gente trata essas pacientes, já que em triplo negativo a gente usa imunoterapia e em luminal não. É claro que quanto mais TILs você tem, quanto mais linfócitos infiltrantes você tem, mais aquecido é o ambiente imune. Se você usa uma imunoterapia, a tendência é que você tenha ali uma resposta melhor. E provavelmente a gente vai ver isso acontecer quando a gente tiver mais tempo dos dados, por exemplo, de imunoterapia na neoadjuvância dos luminais. E isso vai mudar. A gente vai ver que o TIL ele tem uma correlação direta com o uso da imunoterapia e com o benefício dessa medicação. Então, acho que é um racional importante e é um marcador que a gente já usa em oncologia clínica de forma muito frequente. TILs, de certa forma, é um jeito diferente de olhar para PDL1. A gente, na primeira linha, já olha para PDL1. Se é PDL1 positivo, CPS maior do que 10, eu uso Pembra em primeira linha. Se não é, eu não uso. TILs é uma outra forma de olhar para PDL1. É uma expressão, só que agora numérica do linfócito, não uma expressão do marcador de membrana. Perfeito. Numérico, mas a gente tem ainda algumas questões técnicas. Né? A gente claro. não sabe o que é alto, o que é baixo. Tem estudos que colocam 30%, esse daí avaliou como 50%. Então, ainda a gente... Acho que é um dado importante como marcador, lógico. É igual quando a gente fala de ctDNA, né? Vai ser o futuro para a gente, esses marcadores para tomar decisão. Mas lembrar que a gente tem vários residentes, então, assistindo para a gente ter, então, essa avaliação prognóstica hoje é o volume de doença. É isso. Mas o TILs ele vai vir para mudar. E a gente, eu acho que assim, e uma coisa a gente tem que também mudar também o pensamento, porque é um dado que a gente já tem que começar a ter nos laudos de anátomo patológico, né? Aqui em São Paulo a gente vive uma realidade um pouco diferente. No hospital a gente já tem praticamente 100% dos laudos vem a quantificação de TILs. É a realidade de vocês, não? Na Unifesp, aí em Botucatu, hein, Eduardo? Não, de rotina não. Passou a ser a... Desculpa, Gil, pode responder. Não, desculpa, de rotina não é feito. Quantificação do TILs, né? Na Unicamp é feito. Passou a ser rotina faz pouco tempo, viu, Paulo? Eu acho que a gente tem isso há um ano, mais ou menos. Porque eu acho que isso é importante, porque a gente pode... Nos serviços da cidade de Botucatu, que é o laboratório do BAC, do professor Primazzoni, isso já é rotina há bastante tempo, tá? A gente já recebe o número de TILs. Eu queria fazer um comentário. O triplo negativo é uma doença muito heterogênea, né? Então, a resposta vai ser heterogênea também.
Eu acho que esse olhar diferente do anátomo patológico final reflete muito que nós chamamos de triplo negativo muita coisa, né? E talvez no futuro a gente consiga selecionar aí, a gente ainda não conseguiu, né? Os trials não foram desenhados para dar essa resposta para a gente, mas talvez no futuro a gente comece a selecionar aí quem são esses triplo negativos que vão se beneficiar da imunoterapia, porque mesmo com o tratamento de imunoterapia, muita gente não responde, né? E esse estudo é um estudo retrospectivo, mas com uma casuística enorme, mostrando que nem todo mundo que sobrou doença triplo negativo vai mal, né? Que eles viram aí que quem tem o KI67 baixo e altos índices de TILs, parece que não vai da mesma forma, vai melhor, né? Do que o pessoal que teria aí um KI67 elevado e TILs baixos. Então, assim, é mais um estudo que aponta para um fator muito interessante, que o triplo negativo é uma doença muito heterogênea e, inclusive, a sua resposta à quimioterapia neoadjuvante é muito heterogênea. Um dado que a gente tem que levar em consideração nesse estudo é que são dados de sobrevidas, podemos dizer, puro, porque não receberam tratamento adjuvante, não tem capecitabina, não tem olaparib, que é mutada, e não tem imunoterapia. Então, é o dado puro, é o triplo negativo que ficou e como se ele se comportou, né? Então, eu acho que é um dado muito interessante. Muito forte, né, Juliano? Muito interessante. E esse grupo alemão é um grupo muito forte em estudo de neoadjuvância, muito sério, né? Então, apesar de ser retrospectivo, o banco de dados desse pessoal é um banco de dados que foi de respeito, vamos dizer assim, né? Provavelmente não é um aluno de iniciação científica que está preenchendo a planilha Excel. Falando em heterogeneidade do triplo negativo, a gente já tem um dado de 6 subtipos diferentes do triplo negativo, genéticos, né? Mas isso até hoje não conseguimos extrapolar para a prática. Então eu vejo que isso é antigo, né? Essa muito descrição antigo, é antiga. É muito antigo. E eu vejo que quando a gente começar a utilizar esses dados na prática, a gente vai ser mais assertivo, né? Sim, sim. Vamos para o próximo. Então, agora o ISDO, que eu acho que a grande maioria que ouviu os burburios, acompanhou nossa reunião da sociedade, já ouviu falar desse estudo que foi já publicado no JAMA, um estudo que chamou muita atenção, muitos elogios, mas vamos conversar aqui de uma maneira crítica e para a nossa realidade, que é o objetivo. O estudo ISDO foi um estudo randomizado qual que foi o objetivo do estudo? Avaliar se o rastreamento, se a gente faz o tratamento diferente na paciente que tem um risco genético, será que o rastreamento pode ser diferente? Essa foi o racional desse estudo, avaliar se o rastreamento anual, ele é só baseado pela idade, ele pode ser diferente no rastreamento baseado no risco daquela paciente, no risco individual àquela paciente. Mais de 28 mil mulheres entre 40 e 75 anos, uma média de 54 anos, em 50 locais nos Estados Unidos. Elas foram randomizadas, elas teve 2 coortes. Uma coorte das pacientes foram randomizadas em realizar o rastreamento simplesmente baseado pela idade, após os 50 anos, ou paciente que recebeu um rastreamento de acordo com a quantificação de seu risco. O outro grupo, a outra coorte, era uma coorte observacional, no qual as pacientes escolhiam em qual grupo elas iriam seguir, ou no rastreamento pela idade, ou no rastreamento pelo risco, e 89% das mulheres elas escolheram essa coorte observacional baseada pelo risco. Aí a gente já pode ter uma certa observação. Será que houve um viés de seleção? A gente vê que nós temos muitas mulheres na coorte observacional que foram para o rastreamento baseado no risco, e na coorte randomizada a gente já teve um número igual, mas a gente teve uma diferença sim da população, principalmente na coorte que elas escolhiam qual rastreamento seguir. Essas pacientes era quantificado o risco através de uma ferramenta que avaliava a densidade mamária, um questionário pessoal em relação aos seus riscos, seus antecedentes, e elas recebiam também um teste genético, um painel genético de 9 genes. E aí eram classificadas em baixíssimo risco,
não recebiam rastreamento até os 50 anos, em risco moderado, risco habitual, que elas recebiam a mamografia bianual, ou elevado risco, que aí já passavam com uma consulta com um especialista e altíssimo risco recebiam ressonância. E avaliavam como desfecho nesse estudo a taxa de carcinoma invasivo, a taxa de tumores 2B ou maior, para ver a segurança desse rastreamento. Será que a gente está tendo muitas pacientes em tumores avançados, estava deixando os tumores numa incidência avançada, e a taxa de biópsia de ambos os grupos. Foi igual, tanto na taxa de tumores invasivos, na taxa de biópsia, em números absolutos, no grupo que fez o rastreamento baseado no risco, teve até uma taxa menor de tumores estadio 2B, e no final eles concluíram que o rastreamento baseado no custo, no risco, teria um custo-benefício menor. Eles demonstraram que isso daí tem menor custo, não aumentando o número de tumores invasivos, não aumentando o número de biópsia e não aumentando o número de estadio 2B. No geral, nós tivemos menos mamografias, né? menos mamografias, e não teve mudança, com custo menor. Será que isso seria uma realidade? Será que seria um novo padrão? Eduardo, você que mexe um expert em imagem, o que você achou desse estudo? Eu achei fantástico esse estudo. Uma das minhas grandes críticas em estudo de rastreamento é que dividiam em idade. Então falavam assim, olha, de 40 a 50 versus acima de 50, né? E na verdade nós estamos falando de populações com mamas diferentes, né, e risco provavelmente diferentes, né? Quando você divide populações por idade para ver rastreamento, custo-eficácia, você pega 40, 50, é uma faixa etária onde aquelas mulheres com alteração, com risco genômico, com risco familiar, elas desenvolvem o câncer com muito mais frequência do que acima dos 50. E tem mamas mais densas. E aí a gente colocava todo mundo no bolo da mamografia e ia ver redução de mortalidade. E aí alguns estudos dão redução de mortalidade e outros não. E esse estudo vem numa mão que é assim, olha, gente, primeiro, vamos avaliar o risco dessa mulher. Essa mulher tem mama densa, ela tem um risco genômico, tem um histórico familiar, e uma série de itens que eles colocaram como alto risco. Olha, ela é alto risco. Então, nós vamos rastrear de verdade. A gente vai usar toda a propedêutica de rastreamento que a gente tem, ressonância, mamografia e tal. Não, essa mulher é de baixo risco, então vamos tirar o braço, tirar a mão, né? Vamos rastrear de uma maneira de baixo risco. E eu acho que essa grande sacada, né, de você rastrear pelo risco, entra no que a gente já tem conversado muito, que é no rastreamento personalizado. Então, esse é o primeiro estudo que traz isso de uma forma muito forte. Não temos dados de sobrevida, né? Eu acho que vai demorar para isso acontecer, mas, sem dúvida, é um estudo muito promissor e muito provocativo, no sentido de, olha, vamos pensar, né? Não vamos sair pedindo a mesma coisa para todo mundo. Vamos classificar essas pacientes de acordo com o seu risco. A gente rastreia a mama padrão D. Padrão D, gente. Eu duvido alguém achar um nódulo não palpável numa mamografia padrão D. Só serve para calcificação, tá? Só padrão D é só calcificação. E a gente rastreia anualmente essas mulheres com padrão D. E se eu estou falando em calcificação, de repente estou falando em carcinoma in situ, então será que esse é o caminho, né? Então, esse é um estudo que traz aí, para mim, uma ótica muito boa, que é a ótica de você personalizar o rastreamento, medindo o risco daquela pessoa que está na sua frente. E oferecer para ela menos quando ela precisa menos, e mais quando ela precisa mais. Gil, sua opinião também? O que você achou? Oi. Eu achei um estudo que avançou. Oi. Gil, uma pergunta, desculpa interromper, mas eu acho que talvez no consultório a gente tenha essa avaliação personalizada, que o doutor Eduardo disse, a gente avalia idade, histórico familiar, muitas vezes avalia a mama densa,
Mas eu acho que talvez a dificuldade desse estudo, até o professor Gil pode comentar, seja a população em âmbito geral. Se a gente consegue reproduzir algo desse tipo de maneira ampla para uma cidade, para um estado, para um país, assim, que individualmente a gente faz esse rastreamento personalizado no consultório, acho que muito bem feito, a gente pode usar calculadoras de risco, etc. Mas e no âmbito de população geral, o que vocês acham? É possível reproduzir algo assim como política pública? Tá. Ia comentar que eu gostei bastante desse estudo, ele teve um avanço, né? Ele usou uma arma para poder definir melhor qual era a população de alto risco e o conceito evoluiu muito. Porém, ele não é aplicável no nosso país, eu acho que nas próximas décadas. Porque, assim, dificilmente nós temos um rastreamento oportunista. Menos de 1/4 da nossa população, estudos do Rufo, vê que 25% da população é rastreada, quer dizer, 1 em cada 4 que tem indicação de rastreamento, ela faz o exame e a gente perde muito. Então, eu acho que para o nosso país, esse modelo ainda está muito distante, apesar que numa consulta você pode tentar refinar um pouquinho mais o risco dessa paciente pela história familiar, pela anamnese. Algumas delas já teriam indicação de associar uma ressonância magnética que muitos centros conseguem oferecer para essa paciente para tentar diagnosticar essa lesão mais inicial. Mas o trabalho foi bastante interessante porque você mostra a economia do sistema se você usar uma estratégia dessa. Mas antes a gente precisaria ter uma cobertura maior da nossa população, né? Gil, Juliano, Oi, eu acho que abre o caminho para a gente pensar no multicêntrico aqui. Sim. Vocês imaginem o seguinte, ó, um grupo, a gente não tem teste genético por enquanto, mas vai ter pelo jeito, né, um dia. Foi aprovado aí, né, ou vai ser aprovado, né, tomara. Mas imagina a gente usar como critério de baixo risco, por exemplo, paciente acima de 50 anos com mama liposubstituída, sem histórico familiar, calculando nessas ferramentas de risco que a gente calcula no consultório, seja Tyrer-Cuzick, IBS-RISK, BACA-PRO, Gale, ou qualquer outra ferramenta assim. E você, através de mama liposubstituída, paciente pós-menopausa e com baixo risco nessas ferramentas, aí você tira a mão, né? E um outro grupo, onde você coloca mama densa, paciente com risco familiar e tal, e aí você faz um rastreamento mais intenso. Então, eu acho que esse estudo, ele abre uma janela, uma perspectiva para a gente adequar isso na nossa realidade. Igual o professor Gil falou, no Brasil, infelizmente, não existe rastreamento organizado. Existe aí um rastreamento oportunístico feito de maneira extremamente heterogênea no país, heterogênea no estado de São Paulo, né? Então, assim, de repente, se a gente leva aí uma notícia que, para essa população precisa menos e para essa precisa mais, eu acho que é algo que pode vir a contribuir. Uma dúvida que eu fiquei, vocês se lembram quais genes que eles citaram? Colocaram 9 genes. É um número, mas quais são? Aqueles principais que mudam a conduta, aqueles 7 que mudam a conduta, estavam inclusos e tinham mais 2. Agora, assim, eu acho que é um desafio muito grande, porque, assim, nem na doença metastática a gente consegue fazer teste genético. Sim. Então, imagine, se você tem uma paciente com câncer de mama metastático, você não consegue fazer teste genético, quiçá num rastreamento. Então, eu acho me que parece irreal. Eu acho que a gente conclui que a opinião do Gil, do Eduardo, é exatamente isso. O estudo, o desenho do estudo, tudo ele é sensacional, mas infelizmente eu acho que é muito pouco prático ainda para a gente, né? Muito longe mesmo. Vamos seguir para o próximo, então? Só vou comentar para finalizar, Wilson. Se a gente for pensar de uma forma mais lógica, esse modelo é o melhor para o nosso país, porque diminui custo. Mas deixa eu fazer um apontamento importante. Quando a gente está falando de custo-efetividade, depende do que você tem de oportunidade.
Porque, por exemplo, se você coloca todas as drogas disponíveis como possíveis terapêuticas para os pacientes, então considere, por exemplo, Enhertu como uma possibilidade terapêutica na neoadjuvância ou na doença avançada, eu não sei o quanto isso se torna custo efetivo. Porque se você adiciona drogas de alto custo, essa análise de custo-efetividade ela é complexa. Complexa. É complexa. Só para voltar nesse tema, viu, Paulo? Desculpa, Paulo. Sei que você está querendo passar para o próximo, mas só para voltar. Gente, isso é uma quebra de paradigma do jeito de pensar rastreamento. Sim. Com certeza. A gente tem que começar a dar mais para quem precisa mais e menos para quem precisa menos. Esse é um estudo em real para a nossa realidade, 9 genes, né, em real, mas a gente tem, eu acho que ele abre uma perspectiva da gente adaptar isso à nossa realidade e, quem sabe, através de um modelo mais custo-efetivo, melhorar a nossa qualidade do rastreamento, né? Então, você pode pensar, quando você for encabeçar esse multicêntrico aí, Eduardo, fazer só de BRCA1 e BRCA2. Exatamente, eu já estava pensando nisso, viu, Paulo? Dá para tocar ginecologia aí da Unesp fazer tranquilo. Vamos para o próximo Vamos estudo? seguir. Rafa, pode seguir para o próximo, para o alto agora? Rapidamente o alto para a gente depois o Alliance. Gente, então estudo alto. Vamos bem rapidamente. Então, estudo alto, né, um ensaio clínico randomizado, fase 3. Inicial HER2, randomizadas em 4 tratamentos anti-HER2. Mas nesse estudo especificamente, eles pegaram uma análise de subgrupo. Então, pegaram mulheres na pré-menopausa e compararam modulador serino, né, o SERMs, ou um SERM isolado, ou um SERM mais a supressão da função ovariana, e inibidor da aromatase, mais supressão da função ovariana. Então, o estudo pegou 2.651 pacientes com câncer de mama, receptor hormonal positivo e HER2 positivo. 1.518 pacientes, 57,3%, receberam SERMs. E a maior parte, mais de 99%, tamoxifeno. Receberam 42% delas inibidor da aromatase. Então, nessa grande análise aí, um acompanhamento de 10 anos desses pacientes, então, o uso do inibidor da aromatase foi associado a uma melhora significativa da sobrevida livre de doença e no tempo até a recorrência de doença, sem diferença na sobrevida global. Então, não houve mudança na sobrevida global, mas melhorou a sobrevida livre de doença e melhorou o tempo até a recorrência da doença. Então, o benefício de sobrevida livre de doença no uso de inibidor da aromatase foi observado tanto em pacientes na pré-menopausa quanto na pós-menopausa. Então, na prática diária, o que vocês acham? Sempre que possível, eu devo usar o inibidor de aromatase? Não sei o que o Abraão acha aí. E se esses estudos corroboram com o que foi visto lá atrás no TEXT e no SOFT? Boa, Rafa. Eu acho que esse estudo é um estudo muito interessante. Então, assim, alguns insights importantes do estudo alto. Primeiro, o estudo alto não foi desenhado para discutir a terapia hormonal. Ele foi desenhado para discutir o bloqueio do HER2 e o Matteo apresentou aqui o tipo diferente de terapia hormonal que você utiliza. Segundo insight importante do estudo alto, que é um insight que a gente já tinha tido antes no SOFT e no TEXT, é entender a biologia da doença. Se essa doença é uma doença HER2, mas ela tem um componente hormonal associado, ela tem uma biologia diferente da doença HER2 puro. E é importante a gente entender isso, porque quando a gente está falando de componente hormonal, a gente está falando de doenças mais indolentes com recorrências tardias. A gente não pode se esquecer que essas doenças recorrem 10, 15, 20 anos com o passar do tempo. Isso é importante porque quando a gente olha, por exemplo, ASCO 2025, a gente teve atualização de 15 anos dos dados do SOFT e do TEXT. E o que a gente viu cada vez mais com o passar do tempo? As curvas se abrindo e um benefício extremamente importante para a supressão ovariana e inibidor de aromatase. Então, após a apresentação de 15 anos do estudo SOFT e TEXT, quem não recomendar bloqueio ovariano com inibidor de aromatase tem que ter um embasamento teórico, e especialmente um embasamento em toxicidade, muito forte, porque o dado de benefício da análise combinada é muito grande.
E aí o alto é interessante, porque ele vai tentar fazer a seguinte pergunta: ok, eu já entendi que na doença luminal pura, na análise combinada do soft e do text, o uso do inibidor de aromatase e do bloqueio ovariano é extremamente importante. Mas será que na doença híbrida, com o componente HER2, bloquear a via hormonal é importante? E aí, gente, em oncologia clínica, o raciocínio é sempre o mesmo. Tudo começa na doença metastática e da doença metastática vem para a adjuvância. E a gente acabou de ver o PATINA Trial na doença metastática, mostrando que quando eu bloqueio com inibidor de aromatase, inibidor de ciclina na doença metastática, eu tenho um ganho absurdo em câncer de mama híbrido, HER2 positivo e receptor de hormônio positivo. E aí agora a gente vai trazer para a adjuvância. Será que na adjuvância, eu fazer uma adjuvância hormonal melhor em câncer de mama híbrido faz diferença? A gente vê as curvas aqui com claro benefício em sobrevida livre de doença invasiva para quando eu faço uma adjuvância hormonal melhor para essas pacientes com bloqueio ovariano e com inibidor de aromatase, apesar de não ter demonstrado o ganho em sobrevida global. Minha interpretação desses dados: a gente sempre deve dar o melhor tratamento preventivo para as nossas pacientes. Portanto, no meu consultório, eu não me baseio somente no bloqueio do HER, eu também faço um bom bloqueio da via hormonal. É claro que tudo não é feito a qualquer custo. Se o custo de toxicidade desse bloqueio hormonal for um custo extremamente elevado, eu vou discutir fazer, por exemplo, tamoxifeno com essa paciente. Mas primeiro eu tento fazer a melhor adjuvância hormonal possível. Gabriel, esse trabalho ele mostrou que é um novo padrão. A gente já esperaria que as pacientes com inibidor de aromatase e com bloqueio ovariano fosse melhor. Ele mostrou que essas curvas são bastante importantes. Para essa paciente tua aqui, que ele é um luminal híbrido, ela recebeu 1 ano de trastuzumab, você entrou com inibidor associado a um bloqueador de ciclina. Por quanto tempo a gente mantém isso? 2 anos, 5 anos? Como é que é a tua prática? Bem, doutor Gil, essa eu acho que é uma pergunta que a gente vai conseguir responder no futuro. A gente ainda não tem dados para a utilização dos inibidores de ciclina nessas pacientes híbridas. Nos estudos elas foram excluídas, então a gente vai utilizar somente o inibidor de aromatase. E o que eu tenho feito nessa população é preferido um tempo menor. Então o que eu faço é, eu escolho a melhor estratégia, então eu faço supressão ovariana com inibidor de aromatase e faço isso por 5 anos nas pacientes que são híbridas. Nas pacientes que são luminais puras, eu vou individualizar o tempo do tratamento pelo risco. Então, eu faço sempre a melhor adjuvância, bloqueio ovariano, inibidor de aromatase, risco baixo a moderado eu vou fazer por 5 anos, risco alto eu faço estendido por 7. Tá, mas o inibidor de ciclina? Inibidor de ciclina somente na luminal pura, não dá para fazer combinado. Se eu estiver fazendo a abemaciclib, eu faço por 2 anos. Se eu estiver fazendo ribociclib, eu faço por 3 anos. 3 anos. Existe, Abraão, alguma situação que você não recomendaria inibidor da aromatase num luminal híbrido, no luminal HER? Por exemplo, o soft test, eles mostraram que em algumas situações de baixo risco, o benefício foi muito pouco de supressão ovariana, né? E sim nas pacientes que têm mais risco, as menores de 35 anos, com axila positiva. Nesse cenário de luminal HER, faríamos em todas? Ou tem alguma situação que poderíamos, por exemplo, fazer o tamoxifeno mesmo? Essa é uma pergunta boa e difícil de responder, porque eu acho que ela ainda passa um pouco por paixões. Eu acho que tem médicos que são muito ligados ao tamoxifeno, porque acham que inibidor de aromatase dá muito efeito colateral e que não faz sentido. A minha opinião não é essa. Quando eu olho as curvas, existem subgrupos que têm muito benefício, como as pacientes muito jovens com tumores de alto risco, e existem subgrupos que têm um benefício menor, mas todos os subgrupos têm benefício da melhor adjuvância. Então, a minha interpretação é, eu sempre vou propor para a paciente a melhor terapia hormonal adjuvante e vou descalonar a terapia hormonal adjuvante guiado por toxicidade. Eu fico pensando, por exemplo, uma paciente de 60 anos, tumor de 1 centímetro, luminal HER.
que a gente faz uma cirurgia conservadora, linfonodo sentinela negativo, e usa a adjuvância, o padrão do APT, né? Aham. E depois vamos pensar na adjuvância. Será que essa aí... Eu tenho uma dúvida, né? Mas você falou que todos os grupos inibidor da aromatase. Especialmente Entendeu? na pós-menopausa. Porque na pré-menopausa você ainda tem que pensar no bloqueio ovariano. E isso dá um trabalho importante, porque você tem que garantir que o ovário está bloqueado. Na pós-menopausa, eu com certeza vou começar com inibidor de aromatase. Teve efeito colateral, teve toxicidade, eu descalono para tamoxifeno. Mas eu sempre vou começar com inibidor de aromatase nessa paciente. Brown. Oi. Eu acho que o grande calcanhar é a pré-menopausa mesmo, né? E você tocou num ponto aí que a gente sempre escuta que muitos oncologistas acabam dando tamoxifeno pela não segurança do bloqueio hormonal ali, do bloqueio ovariano. Na sua prática, como que você monitora esse bloqueio ovariano para ver se ele realmente está acontecendo ou não? E se você utiliza mais o tamoxifeno por conta desse medo do não bloqueio, ou acaba utilizando mesmo o inibidor da aromatase? Poxa, obrigado por essa pergunta. Isso é um assunto que nas aulas da Casa da Onco eu bato, porque eu acho que isso é muito importante. Não adianta você pegar uma... Eu tenho que começar a assistir suas aulas lá. Boa. Não adianta você pegar uma mulher de 35 anos, fazer para ela ali um Zoladex, vez sim, vez não, e dar letrozol. Ela não está bloqueada, e aí o que acontece é, claro, ela melhora, ela não tem sintoma menopáusico, mas ela está tomando pílula de farinha. Não adianta de nada, porque o inibidor de aromatase, ele bloqueia 5, 7% da produção. O restante é todo produção ovariana. Então, eu sou absolutamente louco com o controle do bloqueio ovariano. Isso é extremamente importante. O que eu faço de medidas práticas? Primeiro ponto, para tudo eu sou permissivo de atrasar. Para bloqueio ovariano, não. Eu conto 28 dias. Bloqueio ovariano não é uma vez por mês, é a cada 28 dias. Então, se eu estou fazendo Zoladex mensal, não é mensal, é Zoladex a cada 28 dias. Se eu estou fazendo Zoladex trimestral, não é trimestral. São 3 blocos de 4 semanas. Então, eu acho que o primeiro ponto é ser bastante rigoroso com a frequência da realização. Brown, desculpa, só te interromper. E você prefere o mensal ou trimestral? Você vê diferença? Essa não? É uma dúvida interessante. Buzaide levou uns 2 ou 3 anos atrás uma análise dele disso, né? Eu acho que dá para a gente fazer mensal, dá para fazer trimestral. Eu prefiro aquilo que a paciente vai fazer sem atrasar. Seja o mensal, seja o trimestral, é o que eu prefiro. Tá? Ok. O segundo ponto é como monitorar isso, e aí eu acho que o método padrão ouro é a dosagem de estradiol ultrassensível para espectroscopia de massa, é o que a gente deveria de fato utilizar na prática clínica para guiar esse bloqueio ovariano. Agora, isso é extremamente importante. Não. Eu normalmente não uso, eu uso estradiol ultrassensível. O antimileriano? Também não. A cada 3 meses? Mais ou menos a cada 3 meses. E aí, assim, a paciente ficou bloqueada, você tem ali 2, 3, 4 dosagens bloqueadas, eu fico mais tranquilo para espaçar isso um pouco mais. Mas no início, eu sou bastante rigoroso. Eu tive um caso agora bem difícil, uma paciente jovem, não consegui bloquear, precisei fazer Degarelix. Então, não é tão incomum na vida real que você não consiga bloquear bem esse ovário. O que eu acho que acontece é que muitos oncologistas são permissivos nesse bloqueio. Tem um estudo recente que mostrou falha de bloqueio numa porcentagem grande. Razoavelmente foi publicado comum. Agora. É razoavelmente comum. Eu não lembro. Agora, eu acho que a gente deixa isso meio, não tá tomando, tem uma viagem atrasa, e não é bem assim, dependendo de quem você está tratando, né? Se é uma mulher de 35 anos ou se é de uma mulher de 48, né? Depende um pouco da... Sim. Ótimo. Rafa, vamos por último para a gente encerrar o Acrim Alliance? Vamos lá. Então, Alliance, né, ou a Acrim 6694, então foi um ensaio clínico randomizado, fase 3, que investigou a inclusão da
ressonância magnética pré-operatória no plano diagnóstico de pacientes com câncer de mama em estágio inicial e receptor hormonal negativo, para avaliar a melhora dos desfechos oncológicos, comparado com a prática padrão sem a ressonância magnética, baseada em mamografia e ultrassom. O estudo mostrou que não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois braços do estudo, nos principais desfechos. Então, a inclusão da ressonância não reduziu de modo significativo a recorrência logo regional, nem melhorou a sobrevida comparado ao grupo sem ressonância. Aí eu queria passar para o doutor Eduardo, que eu sei que ele gosta bastante do assunto. Doutor Eduardo, baseado nesses estudos, nesses resultados de área, qual seria a indicação da ressonância no pré-operatório, se ela existe, e quais pacientes eu faria essa indicação? Eu acho que a gente, dois grandes estudos, né? O Juliano parabenizou aí o Marcelo Antonini, André Matar, toda a equipe, pela apresentação em plenária, e em 2023, acho que foi 2023, que a Bruna apresentou o Breast MRI Trial, né, que é o estudo brasileiro de ressonância, muito parecido com o Alliance, e o bacana foi quando a gente estava assistindo, né, eu acho isso tão legal, que ela foi a referência do estudo, né, então na plenária geral lá em San Antônio, os slides iam passando e sempre se comentava do estudo da Bruna. E a Bruna e esse estudo, a CLIN 6694, eles praticamente mostram com dados muito robustos, porque são estudos prospectivos, randomizados, e que não conseguiram achar um subgrupo onde a ressonância tem um papel estabelecido, né? O desenho não foi feito para subgrupo, o desenho da Bruna foi um desenho mais geral, no ACLIN 6694 eles até tentaram fazer um perfil biológico pior ali, para ver se tinha diferença ou não, mas de uma maneira geral a ressonância ela não tem um papel estabelecido, ancorado por evidências no pré-operatório. Muito pelo contrário, apesar do ACLIN 6694 não ter mostrado aumentos significativos nas taxas de mastectomia, o estudo nosso, o estudo brasileiro aí da Bruna, né, do ICESP, ele mostra um aumento aí nas taxas de mastectomia. Na minha opinião, tá, evidência, perto desses estudos aí, fica a evidência de Eduardo. Qual seriam as indicações da ressonância no pré-operatório, tá? Seriam aquelas discordâncias que você tem entre o exame clínico e o exame de imagem, ou entre os exames de imagem. Então, por exemplo, você faz uma mamografia, tem um achado X, o ultrassom, um outro achado X, o Y, que não batem, eles não se conversam. Ou um exame clínico que é completamente desproporcional ao exame de imagem, tá? Eu acho que essa é uma indicação muito forte. O carcinoma oculto continua sendo a ressonância, o padrão ouro de investigação pré-operatória para o carcinoma oculto, e algumas situações que eu acho que vale a pena discutir com a paciente, custo-benefício, se bem que tinham alguns casos de carcinoma lobular, e mesmo nessa situação não se conseguiu mostrar aí vantagem de fazer a ressonância no pré-operatório, mas o carcinoma lobular é uma possibilidade. Eu estou com uma paciente no consultório e em mamas densas, pacientes jovens com mamas densas e carcinoma lobular, é minha rotina, nível de evidência de Eduardo, né? Pedir ressonância para essas pacientes. Eu estou com uma paciente lá que, pela mamografia, pelo ultrassom, ela tinha um foco de 2 centímetros no quadrante superolateral, e aí a ressonância acha um outro foco, e é uma mama fibrocística. Inicialmente eu achei que era apenas uma área fibrocística, e quando eu fiz o second look com ultrassom e biopsiei, era um segundo foco tumoral num quadrante diferente, que vai mudar a minha conduta, né? Então, será que eu estou fazendo bem para essa paciente? Ou será que eu estou aumentando a taxa aí de uma cirurgia mais extensa
já que não se mostrou recidiva aumentada, não se mostrou aumento da mortalidade. Está ficando cada vez mais difícil defender a ressonância pré-operatória, mas eu acho que as principais situações seriam essas: discordância clínico-radiológica ou radiológica, carcinoma oculto, né, o carcinoma lobular em mamas densas, principalmente, aqueles casos onde você tem doença de Paget e você tem até onde eu vou ressecar esses ductos iniciais, né? Então eu acho que essas situações seriam as principais situações aí atualmente da indicação da ressonância no pré-operatório. Bacana. Gil, por favor. Então, nenhum desses estudos mostraram benefício no sentido de reduzir o número de cirurgias pré-operatória, diminuição de margens. Então, a ressonância ela não tem esses tipos de benefício. O Eduardo elencou aí as principais indicações, né? A gente tem que lembrar naqueles casos da neoadjuvância, sempre é importante ver a doença, analisar antes do tratamento sistêmico, marcar essa área tumoral, né? Porque ele pode ter uma porcentagem alta de resposta patológica completa, fazer o exame depois, que é para a gente, essa é uma indicação muito precisa. O Eduardo já falou naquelas mamas de dificuldade de avaliação, né? Densa, discordância dos exames clássicos, né? Mamografia, ultrassom clínica, gera uma dúvida se é uma doença multicêntrica ou não, pela limitação desses exames. Então, a ressonância é muito bem indicada. Na Escola Paulista, a gente indica também para o carcinoma lobular invasivo, porque ele tem uma tendência, é um dos que mais está associado com multicentricidade, então e bilateralidade. Então, a gente acaba indicando rotineiramente para essas pacientes. E naqueles casos onde tem uma biópsia de carcinoma ductal in situ, o grau 3, ele muitas vezes tem uma dificuldade de avaliação da extensão, e a ressonância ele traz um dado bastante importante. Os ductais in situ, grau 1 e grau 2, eles não têm tanta correlação, mas o 3 é bem importante. E os casos onde tem próteses, tem essa dúvida, né, as mutadas, você está vendo uma lesão, você pode ter bilateralidade, são essas situações, mas rotineiramente numa paciente que você está imaginando uma cirurgia conservadora, eu não faria, só nessas situações específicas que a gente lembrou aqui nesse momento. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente com a opinião do sua, Eduardo, e do Gil também. Evidência a gente... EG, né? EG. IG também, EG, P, Paulo também, né? Não, mas eu acho que a questão é essa. Acho que não tenho abordaram tudo. Acho que não tem o que a gente complementar não, mais. Não, né? É isso aí. Acho que foi ótimo. Foi bacana Juliano, demais. acho que nós conseguimos o nosso objetivo de hoje, que é abordar esses outros estudos aí, na segunda fase agora da sua videocast de San Antônio. Gil, suas últimas... Juliano, a gente tinha preparado palavras, mais um estudo, mas pelo adiantar da hora aí, vamos só sugerir que as pessoas, vocês que tiverem a oportunidade, vejam o estudo Prefer, um estudo realizado na Itália, um estudo, uma corte prospectiva multicêntrica de avaliação de estratégia de preservação de fertilidade em mulheres com câncer de mama. Bem bacana, mostrando como impacto em sobrevida nessas estratégias que eles utilizaram. Então, a gente vai recomendar a leitura desse trabalho, né? E a gente precisa agradecer esse time que veio aqui, né, Paulo? Foi sensacional. Os 3 convidados, fantásticos, enriqueceu o nosso conhecimento em relação aos estudos. Abraão, muito obrigado por ter vindo e ajudou muito. Foi um prazer te conhecer em San Antônio, não conhecia, né? O Paulo que nos apresentou, né? Verdade. Obrigado a vocês pelo convite, eu sigo à disposição. Sempre que precisar, contem comigo. Eduardo. Oi. Isso aqui foi uma homenagem para você também, né? Porque essa comissão e esses videocasts veio na sua gestão. Então, muito obrigado pela disponibilidade e por compartilhar os seus conhecimentos conosco. Gil. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí pela paciência. Gil, e você é um parceiro, né? Aceitou prontamente o nosso convite e agregou muito nessa discussão, né? E quer dar uma mensagem aí, Paulo, para a turma? Sim, o Rafa, quer complementar alguma coisa, Rafa, para eu encerrar?
Então, gostaria de agradecer a todos os convidados e a oportunidade de a gente seguir aí na nova gestão da educação continuada. Estamos sempre à disposição. Se quiser encerrar daí, Paulo. Ótimo. Bem, Muito obrigado. muito obrigado a todos vocês, amigos que nos acompanharam nesse segunda parte do Videocast San Antônio, nosso primeiro de 2026. Lembrando que logo mais vai sair também um boletim com resumo de todos esses estudos e agradecer todo o apoio da diretoria da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Lembrando que a maior abordagem de San Antônio foi feita por essa nossa regional. Tivemos 2 videocasts, tivemos uma reunião e agora vai ter o boletim. Continue nos acompanhando, que mês que vem tem mais com o tema oncoplastia. Obrigado. Tá bem. Show de bola. Boa!